respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Um grande abraço para você ligado na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabonet em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Você está comigo, Nelson Júnior, como todos os sábados. Nós estamos aqui trazendo um convidado especial ligado ao esporte, para um bate-papo, valorizar a carreira de quem vem aqui nos prestigiar. Estamos muito honrados por trazer nesse sábado, nesse encontro esportivo, Alfonso Dario Pereira, que você vai conhecer mais agora. Pereira começou a carreira nas categorias de base do Nacional de Montevidéu e estreou na seleção uruguaia aos 18 anos, sendo seu capitão desde os 19. Depois de um ano de negociações, Dario foi anunciado como jogador do São Paulo em 1977. No que foi, à época, a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro. No dia 17 de outubro, desembarcou no aeroporto de Congonhas vestindo a camisa do São Paulo e foi recebido com grande festa pela torcida. Seu começo no tricolor foi como meia armador e ocasionalmente volante, o que não deu muito certo, embora fossem posições que ele jogava pela seleção uruguaia. Até que durante o Campeonato Brasileiro, Dario foi improvisado como zagueiro e ganhou a posição no clube do Morumbi. Ao longo dos seus 11 anos no tricolor paulista, o zagueiro levantou 6 taças de campeão, sendo 2 campeonatos brasileiros e 4 paulistas, inclusive sendo carregado pela torcida após a final de 1981. Após o Campeonato Paulista de 88, teve breve passagem pelo Flamengo, e 2 anos depois, no Palmeiras. No ano seguinte, transferiu-se para o futebol do Japão, onde encerrou a carreira 2 anos depois. Logo após a sua aposentadoria, iniciou sua carreira como auxiliar técnico do São Paulo, até se firmar como treinador do clube. Tempos depois, ainda teve passagens como técnico pelo Coritiba, Atlético Mineiro, Guarani, Corinthians, Paysandu, Grêmio, Portuguesa, Arapongas, Vila Nova e Águia de Marabá. Dario Pereira, nosso convidado de hoje, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui no Encontro Esportivo, Dario. Prazer é meu estar aqui com vocês e conversando, muito bom. Dessa legal. Carreira maravilhosa que a gente trouxe aqui. Dario já veio aqui na casa, veio no programa do Vampeta, hoje prestigia aqui para falar um pouquinho dessa sua carreira, principalmente no São Paulo. Ficou marcado como um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, Dario. Como representa para você esse clube e ser chamado assim por muitos torcedores? Bom, para mim, o São Paulo assim, faz parte a maior parte que eu estive no Brasil foi trabalhando no São Paulo, ou como jogador, como vocês falaram aí, 11 anos, e como um treinador também uns 6 anos, também na base e no profissional. Então, para mim, praticamente no Brasil, é minha vida, né, o São Paulo. E, além de torcer, eu sou sócio, né, minha família toda é São Paulina, e a gente torce para que, né, o São Paulo sempre esteja no top, disputando boas finais. Então, a gente mora até perto do estádio, então, praticamente é minha vida, né, foi aqui no São Paulo. E essa identificação que o São Paulino tem com o Dario, né, com o uruguaio. E o Dario era um zagueiro que conseguia unir as características de um grande zagueiro. Um zagueiro técnico, Dario, mas era um zagueiro também que tinha muita raça, né? Tinha esse vigor físico privilegiado. Então, acho que essas características que te transformaram num zagueiro completo e reconhecido assim pelo torcedor como um dos melhores zagueiros da história do clube. Eu acho que sim também, porque a vontade também de vencer, a gente tinha finais às vezes, né? Todos os anos a gente disputava uma final. Algumas a gente ganhava, algumas a gente perdia. Mas uma coisa sempre acabou dificilmente o jogador, no meu caso também, se você correr, você se entregar, você lutar por aquilo lá, pela vitória, dificilmente você vai sair criticado. E isso no meu caso foi.
que não era muito criticado por isso, porque às vezes a gente perdia, mas a entrega era muito grande e jogando mal, jogando bem, eu corria e me entregava ao máximo. E isso que eu acho que é o reconhecimento hoje da torcida. Né? Com certeza. Dario, quero aproveitar aqui para você nos contar como foi o início da sua carreira no futebol. Eu jogava em time, lá se chama Baby Futebol, né, no Uruguai, que é Baby Futebol, crianças de até os 14 anos, mais ou menos dos 7 que começa, né, as categorias, joga em campo pequeno. E isso é uma coisa muito boa para as crianças. Por quê? Porque jogam de 7 e em campo pequeno parece um futebol society. Né? O gol é menor, né? E aí que acontece? O jogador cria muita habilidade. É como se jogasse uma pelada no campinho, né? Que joga 7 contra 7, em campo reduzido. E isso faz muito bem para o futebol uruguaio. E eu joguei em um time aí e já, nessa época, já me viram. Né? O Nacional já ficava olhando, jogadores de 13, 14 anos. E aí me viram jogar e me levaram para as divisões de base do Nacional. Então comecei muito cedo, com 15 anos já estava concentrado, jogando, lá se chama sub-15, né? Começa com sub-15, sub-17, sub-19 e sub-21. Né? Então já muito novo que eu comecei a jogar, concentrar, treinar forte, então eu me reconheço como jogador. E a seleção uruguaia também veio muito cedo para você, né? A seleção uruguaia foi assim, a gente disputou um sul-americano no Peru e a gente, Uruguai, foi campeão em 1975, foi campeão, com jogadores novos, com 17 anos. Então, e os outros times, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, a final foi contra o Chile, tinha jogadores até mais velhos que a gente. E isso nos deu uma experiência muito boa e foi valorizada essa seleção. Por isso que daí eu já comecei a jogar no profissional com 18 anos, no Nacional, e com 19, 18 já estava na seleção, porque também houve uma imigração muito grande, que hoje também tem aqui no Brasil. Uma imigração de jogadores famosos, de jogadores mais velhos, de jogadores experientes, foram tudo para a Europa. E aí ficou esse vácuo aí e deu oportunidade a muita gente jovem. Como no meu caso, que eu teve dias que eu tinha 19 anos e todos meus companheiros, a seleção era tudo de 19, 20 anos. Até eu era capitão. Com 19 anos, capitão da sua seleção. Mas era a seleção, por quê? Exatamente por isso. Porque não tinha jogadores mais velhos. Sempre nessa idade. Os jogadores mais velhos, bons, iam para fora. E o Uruguai apostou em colocar jogadores mais novos, que deu muitos craques, aí muita gente boa. Perfeito. E nós trouxemos aqui, quem acompanha semanalmente, viu na semana passada, que nós trouxemos o seu jogador, foi até seu jogador no São Paulo, o Fabiano, meu conterrâneo de Marília, que jogou também muito tempo no México. E ele contou uma história engraçada. Quando ele deixou aqui o futebol brasileiro, estava jogando no Santos com o Leão, ele foi vendido, né, pro Albacete como atacante, porque o Leão colocou ele como atacante, mas ele nunca foi atacante. Sempre foi muito bom de cabeça, fez uns gols e foi vendido assim. No seu caso não foi dessa forma, não. Você começou mesmo como meia ou teve uma história parecida assim para você ser zagueiro depois? Não, também foi parecida. Eu era volante marcador, tipo primeiro volante. Só que eu tinha um pouco de habilidade e chegava e fazia alguns gols também de cabeça, chegava de surpresa. Hoje tem vários volantes, que seria o segundo volante, né? Certo. A gente vê isso no Corinthians. No caso, por exemplo, o Elias hoje faz isso no Corinthians muito bem, entra no vazio, faz gol, entra de cabeça, né? O Paulinho fazia isso também, da seleção, também fazia muito bem isso. Então era um pouco um tipo assim. Quando eu vim para cá, o Pedro Rocha saiu do São Paulo. E aí falaram, não, agora estamos trazendo outro Pedro Rocha. Quer dizer, aí foi primeiro, o Pedro Rocha era craque, era meia da seleção e jogava pra caramba. E era habilidoso, chutava bem, quer dizer, eu não era assim, eu era volante de marcação. Então teve muita dificuldade quando me colocaram de meia, né? Com a 10 atrás é muito pesada, né? Porque aí é Pelé, Rivelino, quer dizer, só famosos grandes aqui, Gerson. Bom, Pedro Rocha, né, que usava 10 no São Paulo, então ficou muito pesado para mim. Não fui bem nessa época, e aí depois, meio de casualidade, eu voltei para jogar na Saga, que
Eu, aliás, fui recuado para jogar na zaga, né? Que de volante joguei muito pouco, porque quem era o volante do São Paulo era o Chicão, né? Então o Chicão era da seleção, muito bom, não tinha como disputar. Aquele título de 77, ele Aquele foi título de brilhante, 77 né? foi brilhante, e ele corria, marcava todo mundo, tinha um vigor físico muito bom, até da seleção. Mas eu acompanhava ele na marcação. Então eu jogava com a 10, mas eu acompanhava ele bastante na marcação, marcava bastante, por isso que até a gente foi campeão brasileiro, ou seja, foi campeão por um meio-campo muito forte de marcação. A gente viu ali na sua chegada ao São Paulo, segunda maior transação do Brasil, né? Queria que você nos desse mais detalhes dessa transferência aqui para o São Paulo, porque a sua chegada ali, a gente teve as imagens também, foi também com muita expectativa. O que aconteceu foi também que, na verdade, eu fui contratado em abril, né? Eu vim aqui, assinei contrato, e o que aconteceu? Tinha uma lei no Uruguai que não podia sair jogadores menores de 21 anos. Entendi. E aí a lei foi indo, né? Desde abril, passava, tá, então, que até inclusive eu mesmo apelei até o presidente, porque ele poderia, digamos, mudar a lei. Porque todo mundo falava, mas se não pode sair, mas isso interfere no direito de ir e vir. Então é uma coisa que seria, como se diz, uma lei que não teria validade, sendo que ir e vir e trabalhar seria... Cai a lei, né? Cai a lei. E aí veio, então muita notícia sobre isso, que eu vinha para cá. E aí em outubro acabou caindo a lei e eu vim para cá justamente no dia do meu aniversário. Por isso que eu saí, inclusive, comendo bolo. Estava lá, fui carregado, tinha muita gente, colocaram a camisa e me deram um bolo, que eu apareci eu comendo. Eu disse, pô, eu estou carregado e comendo. Por quê? Porque não, come bolo. Aí já depois tinha muita gente no aeroporto. Foi diferente para você chegar nossa, e já deu para ali perceber a força que tem esse clube? Não, eu me assustei, né? Porque eu falei, primeiro que eu nunca tinha visto recepção, né? Que no Uruguai não tinha isso aí, não tinha visto... Hoje a gente vê muito recepção de jogadores no aeroporto, inclusive no estádio, né? Depois grandes eventos. Grandes eventos, né? Muito marketing, mas naquela época não foi simplesmente porque a torcida estava, de repente, acompanhando, até que de repente, bom, vai chegar, então vamos no aeroporto a receber ele, tinha muita gente, me assustou ver tanta gente gritando, né? Em um recinto praticamente pequeno, fechado, que é o aeroporto de Congonha. Era pequeno naquela época, né? Não era o Guarulhos é muito grande. Então, inchou aquilo lá, me assustei um pouco. Muito legal. E chega já para ser campeão pela primeira vez de um campeonato brasileiro no São Paulo. Foi uma competição marcante para o São Paulino, acredito para você, né, Dario? Foi muito marcante. Eu, na verdade, não tinha noção da dificuldade que era ser campeão brasileiro. O São Paulo nunca tinha sido campeão brasileiro, e só que a gente não tem a noção só quando você está aqui. O Uruguai é diferente. Na Argentina, que é um país que tem bastante times bons, mas é River, é Boca, né? Fica sempre ali. Às vezes Independiente teve uma época boa, São Lourenço teve uma época, Vélez Sarsfield, todos, mas não varia tanto. A Montevideo, o Uruguai, é Nacional e Peñarol, já ganhou, o Defensor ganhou uma vez. Então, para mim, ser o campeão uruguaio era mais comum. Quando eu vim aqui e a gente começou a jogar e a gente ver como era difícil, que tinha Cruzeiro, que tinha Internacional, Timaço, Flamengo, Corinthians, todo mundo forte demais, né? De repente são 20 times fortes, não tem time fraco. Aí eu fiquei assim. E aí, quando a gente ganhou, aí que eu vi a dimensão. Falei, nossa... É uma coisa que tem que comemorar o mesmo, e o São Paulo comemorou muito esse primeiro título do Brasil, porque foi muito difícil, e a gente estava jogando contra um time que tinha jogadores de seleção brasileira, 4, 5 jogadores de seleção brasileira, melhor campanha, melhor ataque, e a gente acabou neutralizando eles e nos pênaltis a gente ganhou. E foi um campeonato também muito marcante, trouxemos o Valdir Pérez aqui para ele também. Foi uma conquista sensacional. Só que ele recuou para a defesa, amigos que talvez não acompanharam essa época, mas não deixou de fazer gols, não. 453 jogos pelo São Paulo, disse 453 e 38 gols. Tá certo, Dario? Muitos gols para um zagueiro. O que você fazia para alcançar esses números? Eu ia muito na área, quando tinha bola parada, ia muito na área e às vezes fazia ou de rebote ou de cabeça, né? Sobrava sempre, e também a gente treinava muito
escanteio até saía com dor de cabeça, né? Que naquela época a bola era bem grande e pesada, né? Era bem diferente do que é hoje. É, hoje é bem mais macia, Leve, né? né? Mais leve, não dói tanto. Até a gente hoje, né, quando brinca assim, cabeceia, a gente vê que não dói tanto. Naquela época doía mesmo. E a gente treinava depois do treino, sabe? Ficava treinando. Então isso deu muitos gols, né? A defesa do São Paulo, inclusive quando jogava Oscar também fez bastante gols. E eu também fazia, porque uma hora também sobrava, né? A bola, às vezes, no rebote, e eu também chutava bem, como tinha aquela coisa de jogar de volante. Conseguia chegar bastante, né? O Dario Chegava, tinha um preparo que era impressionante. Então, isso isso facilitava. me dava Chegava próximo da área e fazia muitos gols, não só de cabeça, né, Não só Dario? de cabeça, é verdade. Tem muitos gols ali, um dos gols mais bonitos ali seu. Você pega muito forte contra o Fluminense, né, Dario? Também de cabeça você faz um gol. Foi muito bom. Faz um gol muito bonito. Você falou do Oscar, foi seu principal companheiro? O que você pode destacar? Sua principal dupla de defesa no São Paulo? Ah, sem dúvida, né? Porque Oscar era da seleção brasileira, ele era um excelente zagueiro e ele era um cara que marcava muito bem, era muito difícil passar por ele, mesmo os atacantes bons, e também era muito alto, e se elevava bem. Então era muito seguro de cabeça. Por isso que ele foi titular em 2 mundiais. Dois mundiais. E realmente a gente se entendia muito bem, porque eu sabia que quando eu era batido, ele sempre estava atrás, na cobertura. E a sua vez também. Então, a gente se entendia muito bem no posicionamento e ele também conversava muito com os laterais, que o zagueiro, hoje em dia, ou sempre, tem que conversar muito com os companheiros falar, né? Que estão aqui, porque ele que organiza. Assim como o goleiro ali, também. Está vendo de trás, né? Exatamente. Zagueiro mudo, na verdade, não é bom. Não serve. Né? Não é bom. Está perdendo potencial. Por quê? Porque ele tem que comandar o volante e ele tem que comandar o lateral direito. É verdade. O outro zagueiro vai comandar o outro volante, que hoje são com 2 volantes, e vai comandar. E esse setor aí, é o setor ali que ele vai chamar o meia, vai organizar aí, falar, pô, você não está marcando, está abrindo um buraco. Porque o treinador, todo mundo fala do treinador, só que o treinador fica lá fora. Ele falou no começo do jogo que vai ser assim. De repente o time muda, contrário ou mesmo, e você começa a tomar vários ataques por esse lado e o treinador do outro não consegue passar a informação. Dá essa orientação. Dá essa orientação. Quem vai dar essa orientação é o zagueiro. É verdade. Quem vai? Por quê? Porque ele está aí privilegiado. O goleiro está bem mais para trás, então já não tem tanta visão. E quem que tem a experiência? Por isso que você tendo 2 zagueiros bons, experientes, que conversam, que são raçudos, que chegam forte, que tem a sessão sobre o grupo, é fundamental para ser campeão. Talvez até por isso, né, Dario, que a gente vê muito zagueiro sendo capitão do seu time, né? Por esse posicionamento e essa função. Eu acho que deve ser. Por quê? Porque ele está numa posição, o volante também. O volante, um bom volante, que também tem, por exemplo, no caso, o Chicão era volante naquela época, ele manda a marcar o jogador, ele manda chegar, ele impõe respeito nos adversários, vai marcar o melhor jogador adversário, tudo isso impõe, né? Impõe respeito e impõe, digamos, ascensão sobre o grupo. Então, o treinador tem que ter sempre pelo menos dois capitães dentro do grupo, que é isso que vai comandar o time. De repente está perdendo a coisa, vamos marcar em cima. Isso não é quem manda o treinador. Às vezes então, às vezes ele não tem nem a possibilidade, às vezes, né? Porque você, com 100 mil pessoas, como se joga hoje, ou com 50 mil, com aquela acústica gritando, o treinador, ninguém consegue escutar o treinador gritar. Ou se tiver um bilhetinho, no caso do Osório. Até chegar o bilhetinho, já foi, né? Já pode ter tomado já foi, gol. Vai corrigir aquilo lá, mas ele já tomou um gol. E já que a gente muito difícil. A gente está falando de São Paulo, o torcedor de São Paulo deve estar ouvindo o Dario agora, falando, pô, zagueiro que tem experiência para comandar, ser capitão, volante. Acho que não tem ninguém no grupo de jogadores. São Paulo vive um problema nessa sua função e há muito tempo. Acho que você veio aqui há 1 ano no programa do São Paulo aqui. Sim. E já foi perguntado isso para você. Sim, infelizmente, o que aconteceu? Não se afirmou uma dupla, né? Estava o Toloi, saiu, dava o Doria. Foi vendido, mas estava mal, né? Saiu, depois tem o Edson Silva,
E aí foram saindo, surgindo agora garotos, né? Agora garoto, Lucão, Bianco. tá, mas, ou seja, ainda é muito difícil. Qual é a saga do São Paulo? Projeção. Hoje, né? qual é a saga do São Paulo? Titular, a gente não sabe. Então, tudo é entre orçamento. Isso é muito importante. Então, não é problema do Osório que ele está mudando a saga, é problema que tem contusão, né? Suspensão, acontece, venda de jogadores, atrapalha também tudo isso, porque você está planejando, você entroçando o time com uma saga, treinando bem, todo dia, de repente, o jogador vai embora, aí tem que colocar outro. Já não o caso do Dória treino. foi assim, quando ele parou de se lesionar, estava bem no Campeonato Brasileiro, São Paulo teve ali até, chegou a liderar, acabou o contrato, não teve como segurar. Então, infelizmente, isso para o São Paulo está atrapalhando. Quando consiga formar uma dupla de zaga boa, que pode comandar os laterais, que realmente consiga entroçar esse time, ali que vai começar a ter mais regularidade. Que hoje o que falta, o São Paulo faz uma partida boa e a outra, às vezes, mais ou menos, a outra ruim. Então, essa oscilação, né, que deixa o São Paulo em uma posição. E mesmo assim está aí, está perto, está quinto, né, colocado. Então, mesmo assim, está com condições de entrar no G4 em qualquer momento. Então, essa continuidade que está faltando, que não dá, digamos, 2, 3 jogos ganhar seguidamente para entrar de vez no G4 e ficar, né? Essa o Dario Pereira deve responder, ser perguntado com uma frequência. Por que não o Lugano? Por que a diretoria do São Paulo fala não para o Lugano, e se você concorda? Não, na verdade, eu fiquei sabendo também pela imprensa, né? Então, na verdade, o que eu posso falar é o que foi falado, né? Que no momento, parece que foi o Osório que não quis, achou que poderia arrumar outros jogadores e que tinha outros zagueiros. E, na verdade... E parece que, inclusive, ele foi viajar até o Lugano, né, para explicar das Então, isso é o que eu vi também. Então, na verdade, o que eu posso falar é o que eu vi. É uma decisão deles, né? E aí vamos para o lado opinativo aqui do Dario. Numa zaga dessa, sofrendo tanto, precisando de zagueiro experiente, ídolo, o que você acha do Lugano? Veja bem, eu também estou falando, a gente tem a imagem do Lugano, a imagem quando ele saiu daqui. Certo. Depois andou por vários lugares e andou um pouco machucando também. Ele esteve na Europa, no norte da Europa, agora veio para Paraguai. E na seleção também não estava jogando, porque parece que estava com um pouco problema de lesão. Então, eu acho que ele deve ter investigado tudo isso. Sim. Tanto o Aidar, né, como o Osório. Então, de repente, a decisão dele foi mais pelo que ele estava jogando no momento, não pelo nome. Entendi. Agora, pelo nome, pela experiência dele, eu acho que ele teria que ter vindo. Agora, se no momento ele não está bem, pode estar machucado, entendeu? Coisa que a gente não sabe, né? Então, de repente, essa seria uma situação que ele fala, não, talvez melhor não, porque não vamos aproveitar muito ele, tá? Agora, a experiência dele, eu acho que ele, parado aí atrás, se ele jogasse, no caso que o Osório gosta de jogar também, com 3 zagueiros, e ele parado, só conversando, só orientando, ia ser muito, muito, muito bem aproveitado. É que o Osório, ultimamente, ele mudou, ele não está jogando com 3 zagueiros, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Aí se encaixaria bem melhor o Lugano, se ele jogasse com 3 zagueiros. E pode ser que isso aconteça, a não ser que tenha alguma coisa que a gente realmente não saiba, porque tem no contrato do Lugano uma cláusula que São Paulo quiser, o Cerro tem que liberá-lo automaticamente, sem nenhum tipo de multa para pagar. Porteio, né? E a torcida do São Paulo é incrível, a gente transmitiu o futebol feminino, até exclusivo, Dario, você pode acompanhar a final também nesse final de semana. Sim. E o Aidar foi no campo do Nacional e foi cobrado, claro, para o time ter acabado, já ter anunciado que o time feminino vai acabar, mas o grito de Lugano para cima do Aidar foi algo impressionante. Bom, isso sem dúvida vai ser uma pressão, mas é só mandar alguém e ver lá como ele está jogando. Não é? Mandar alguém a ver que está jogando bem. Tá jogando bem, está bem fisicamente. Conversa com o departamento médico. Conversa com o departamento, está bem fisicamente. Aguanta, o brasileiro é muito forte. O brasileiro aqui joga quarta e domingo só jogo difícil, só final. Não tem time fraco. Você joga com o Goiás, joga com o Joinville e está lá embaixo, mas eles se matam. Não tem joga jogo. Tudo contra o São Paulo, contra os grandes. Enfim. Dá trabalho a todo mundo. Então, o que tem que fazer? Ir lá, ver, tá bem? Então traz, porque hoje, no momento, agora é outro momento.
2 meses, 3 meses atrás que aconteceu isso, tinha muito zagueiro. Hoje já não. Hoje precisa de um zagueiro experiente porque só tem jogadores mais novos. É verdade. Então hoje é outro momento. Então hoje seria reanalisar, repensar e falar, olha, eu acho que o Lugano pode ser bom agora sim. Talvez naquele momento tinha muito zagueiro. Para que trazer mais zagueiro? Agora não. Agora tem pouco zagueiro e tem experiência. Não precisa jogar todo o jogo. Mas ele jogar 1, 2, se jogar com dois zagueiros, ele organizando um pouquinho na sobra, tá? Aí vai dar certo e ele vai ajudar muito. Tá certo, Dario. Um breve intervalo comercial. Dario Pereira, grande mestre zagueiro do tricolor, ídolo absoluto do São Paulo, é o nosso convidado. Rapidinho, fica aí. Começou a indicação dos brasileiros que irão conduzir a Tocha Olímpica Rio 2016 por todo o país. Ela vem chegando. E com o Bradesco, você pode ajudar a encontrar este time. Indique alguém atuante que, de alguma maneira, transforme a vida das pessoas na sua região. Eu indico a Flávia. Ela é auxiliar administrativa e também bombeira voluntária aqui na minha região. Ela ajuda os outros nas horas vagas. Bom, eu indiquei o Leandro. Ele é faixa preta de judô e ensina as crianças do bairro a lutar. É de gente apaixonada pelo esporte assim que o Brasil precisa, né? Olha, eu escolho a Rosa. Todos os dias ela visita um asilo aqui na minha rua para conversar e fazer companhia para os idosos. Isso é um exemplo de amizade e respeito. Ela vem chegando. Reconhecer quem merece é BRA. Acesse e indique. Bem-vindo à Fórmula, uma academia na medida certa. Tenho absoluta certeza que você vai se divertir aqui e vai se cuidar muito. A Fórmula Academia tem os melhores equipamentos, professores qualificados, aulas coletivas, indoor cycle e o preço na medida certa para você. Fórmula, na medida certa. No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. Matricule-se já e saia de Chili Beans. Tá na cara que faz CNA. O CNA tem unidades pertinho de você. No Jaguaré, em São Paulo. No Campesina, em Osasco. E também em Itapevi. Corra para o CNA. Maior evento de games da América Latina. Brasil Game Show. Lançamentos e campeonatos. Presença de produtores internacionais. Brasil Game Show convoca você. De 8 a 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta já o seu ingresso. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos, instalações especialmente projetadas, completa plataforma tecnológica, cursos presenciais e à distância. Matricule-se, financiamento estudantil. Encontro esportivo com Dario Pereira, hoje nos prestigiando aqui na TV Esporte Mais. Dario, a gente voltando aqui para a sua carreira, a gente estava falando de 77, eu quero te perguntar o jogo mais especial seu pelo São Paulo. A gente viu ali aquele campeonato que nós tivemos, inclusive você sendo carregado em 81. Esse foi o jogo principal seu? Qual que você colocaria? O principal assim é difícil saber, né? Mas 81 foi, né, quando a gente foi campeão paulista, né, bicampeão paulista, foi muito bom, foi porque era difícil também, né, ser bicampeão paulista, não era tão fácil. Hoje já, passados seus anos, já tem muitos, né, bicampeonatos, tá? Então
Mas naquela época a gente realmente... Agora, eu acho que o jogo assim mais difícil, mais emocionante, que era para cardíaco mesmo, foi o jogo da final do Campeonato Brasileiro. Foi do quando Brasileiro foi o bicampeonato brasileiro. Que além da gente tinha um bom time, tá, que fez um campeonato sensacional, mas a final, até o último minuto, a gente não conseguia ganhar o jogo, porque o Guarani estava muito bem, com sorte, forte, corria muito. E até no finalzinho a gente conseguiu empatar e depois foi para pênalti. Então, para mim, esse foi o jogo mais emocionante que, assim, que teve na história de todo jogo que eu joguei. E de um timaço, né? A gente trouxe aqui, inclusive, o Careca para falar também desse jogo, foi muito especial. Para você, qual foi o melhor time que você jogou pelo São Paulo? Bom, esse que jogou o Campeonato Brasileiro, depois, né, foi mudando algumas peças e foi o do bicampeonato, né? Só que a gente perdeu o Campeonato Brasileiro com o Grêmio. A gente era favorito e nós perdimos. Então, esse time que jogava, vou te falar, que jogava Oscar, Valdir Pérez, eu, né? Aí jogava Getúlio e também jogava Marinho Chagas na esquerda. Olha o timaço. Jogava o volante Almir, só que aí jogava Renato, né? Renato, que era do Guarani, jogava Everton, Serginho, Sérgio e Paulo César na frente. Era um time muito bom, foi bicampeão paulista e foi vice-campeão brasileiro. Infelizmente, a gente acabou perdendo. E você sabe que o vice ninguém lembra, né? É verdade. Aqui, sobretudo no nosso Brasil. Ser vice-campeão não significa nada, que para nós foi uma campanha sensacional e a gente acabou perdendo como o Atlético foi em 77. E esse foi um timaço. E depois o outro timaço, que aí também estava Oscar, né? Já era o Gilmar, Zé Teodoro, Nelsinho, Oscar, Bernardo. E na frente era Silas, Miller, Careca, Sidney e Pita. Então tinha um timaço. Esse time jogava... Que ficou muito conhecido. Né? Jogava de memória, jogava bonito, fazia gol em qualquer time. E você ia para ver jogadas, porque tinha jogadas de feito mesmo. Né? Além de ganhar, convencia e realmente dava show. E para emendar, esse time que ficou muito conhecido, né, o time dos Menudos ou do Tele Santana, um pouco mais para frente, bicampeão ali da Libertadores? Então, a sua opinião, né? Não, então, eu acho que, como eu falo, por exemplo, naquela época não era tão disputado, não se abria mão do campeonato regional para você disputar uma Libertadores, que hoje você tem que fazer uma estratégia e se dedicar. Na época do Tele, eles realmente se dedicaram, né, a ganhar, e tinha um time competitivo e bem trabalhado, né, bem focado, era um time que não dava tanto show, né, não era um time que dava show. Mas era muito competitivo e a gente tem que tirar o chapéu. Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, então tem que tirar o chapéu e falar, esse time foi muito, muito bom. Por quê? Porque, né, o que estava, aquele 82 do Brasil... Quase saiu, foi o melhor. Você consegue falar que é o melhor ou foi muito Não, bom? é o melhor. Não, melhor por quê é o melhor? Eu acho. Porque ele conquistou. Conseguiu, a gente não pode negar isso, né? Então, fica marcado, né? Fica marcado porque ganhou. Entendeu? Então, por quê? E porque teve competência. Claro que você viu um monte de coisa, às vezes você não pode, depende com quem você encontrar na semifinal, na final, de repente depende do juiz. Na Libertadores tem muito isso, o juiz te cobra um pênalti ou não te cobra um gol, você fica de fora, tem um timaço e acaba você perdendo, ficando de fora da Libertadores por um juiz que errou. Nós ficamos, já perdi final de Sul-Americana, por erro de juiz. Por quê? Porque o juiz já expulsou um com 20 minutos de jogo. É verdade. Como você faz? Você não consegue. Você tem um timaço, você tem que ganhar como? Com 10 jogadores o jogo inteiro, você não vai ganhar. Então, Libertadores tem muito isso. Tem que ter uma proteção, que senão também não ganha, não. É verdade. Ainda na sua carreira como jogador do São Paulo, você chegou a recusar uma proposta do Real Madrid? Teve sim uma proposta. Mas acontece que era outra época, entende? Primeiro, eu demorei para me adaptar aqui. Quando me adaptei, estava muito bem, estava namorando, e aí veio a proposta, a diferença não era tão grande, embora que era grande, sim,
mas não era tão grande. E eu estava falando, não, eu quero provar, eu estou perto aqui de Uruguai, meus pais vinham para cá a toda hora, tinha amigos que vinham, né? Então, eu estava, como eu falei, estava namorando, se eu fosse para lá, não ia casar, mas já não poderia separar, então... Pesou também na balança. Pesou tudo. Pesou ficar perto, pesou que as pessoas, eu estava me adaptando e estava gostando do São Paulo, gostando do grupo. E, como eu falei, hoje você vai para a Europa para fazer a independência porque você sabe que você ganha 10 vezes mais ou 5 vezes mais. Muito grande, né? Antigamente isso não era tão evidente assim, né? Não era tão evidente. Então, por isso que eu acabei ficando e não tive... Assim, quando vinha a sondar, da Itália, tá, você não quero, não, vou ficar por aqui mesmo. E aí você sai do São Paulo depois de 11 anos? Sim. 11 anos, vai para o Flamengo. Queria que você contasse a sua carreira depois do São Paulo. Flamengo tem um ano no Palmeiras e depois vai para o Japão. Continua a sua carreira após o São Paulo para relembrar aqui a trajetória do Dario. Então, foi isso. Eu estava eu fiquei livre, né? Aí não renovei com o São Paulo. E aí eu decidi ir para o Flamengo. Mas o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo havia desmontado o time. Sim. Teve um time bom o ano anterior, mas desmontou o time. Então eu me encontrei com uma situação que era muito difícil. O Flamengo, a cobrança é como o Corinthians aqui, né? Muito grande. Você joga o Campeonato Carioca ou joga o Campeonato Brasileiro e você tem que ganhar sempre. Sim. E aí a gente tinha jogadores novos. Eu, por exemplo, fui jogar com o Aldair. O Aldair tinha 20 anos. O Aldair perdeu uma bola e saiu um gol. A torcida começou a pegar no pé cada vez que ele pegava na bola. Imagina você jogar desse jeito. É muita pressão. Né? Aí teve que tirar, ou seja, meu companheiro, a gente estava se adaptando a jogar, então quer dizer, ficamos sem jogadores. O Zico, por exemplo, estava machucado, que o Zico é um ídolo que impõe respeito. Sim. Pelo que ele joga. E ele não conseguia jogar porque ele estava em recuperação, machucava, às vezes entrava, tá? Quer dizer, estava sem ídolos, né? O Zinho novo, com 18, 19 anos, o Leonardo com 18, 19 anos, o Aldair com 20 anos, 21. Na direita tinha o Jorginho, um pouquinho mais experiente, mas era tudo muito, muito novo. Então, eu fiquei uns 8 meses aí. O time não chegou muito longe, não foi nem campeão carioca, nem no brasileiro, foi na metade da tábua. Aí eu saí e vim para o Palmeiras. E aí a gente fez um campeonato no Palmeiras muito bom, né? Com o Leão, o Neto estava, o Dorival Júnior, o Veloso, Gaúcho, centroavante. Fez o campeonato, mas infelizmente na semifinal a gente acabou, foi fruto de uma sacanagem brasileira, nós perdimos a semifinal com o Bragantino. A sacanagem brasileira é porque a gente foi jogar em Bragança, nós ganhamos 2-0 aqui e a gente podia perder até de 2-0 lá. E depois iria para a pênalti. E era uma tarde de muito calor, um domingo, e não deixaram entrar no campo para ver o campo. Só que molharam todo o campo. Eles entraram, todo mundo, o Bragantino. Isso foi uma malandragem do Vanderlei, Luxemburgo. E também da diretoria também, mas mais do Vanderlei. E aí eles molharam o campo e eles entraram com chuteira de trava. E nós, como estava 30 graus e estava sol, a gente entrou com chuteira de... Aí a gente não parou em pé, primeiro tempo 3-0 para eles. Aí não dava tempo não dava tempo de, se você saísse para trocar a chuteira, você tomava mais o gol. E aí a gente tentou no segundo tempo, e aí eles fecharam lá atrás, tudo demais, ele estava a molhar o campo com barro, chutando a bola para qualquer lado. Perdimos 3-0 e era para a gente ser campeão paulista porque nós tínhamos a melhor campanha de todos os times. Então foi uma injustiça no Palmeiras, a malandragem do Vanderlei Luxemburgo. Só que depois na final, o que aconteceu? Foi o São Paulo, já viu, e aí viu e já não fez efeito. Sabia que estava esperando, né? Estava esperando, falou, vai molhar o campo, não deixaram entrar, molhou o campo. E aí todo mundo já entrou de trave e não sofreu isso aí, e não foram campeões. Após o Palmeiras, Japão. Japão, aí foi uma experiência, né, muito boa, né, de final de carreira. Foi muito bom, porque a mentalidade, assim, a disciplina no Japão, acho que todo mundo deveria ir para o Japão e ficar uns 2, 3 anos para aprender e para ver o exemplo deles, viu? Porque como eles trabalham, o respeito, a organização, né? Que são assim, eles e a honestidade.
são dedicados à empresa. Eles trabalham para a empresa, eles, se a empresa fala, olha, a gente tem X para, digamos, para você comer, okay? Ele gasta menos que o X para comer, porque não quer gastar mais, porque a empresa não pode ter gasto. De tanta honestidade, entendeu? A gente ia e comia, olha, não vai comer mais nada, né? Aqui a gente já, né? Já é outra coisa. E honestidade, eles tiveram a Segunda Guerra Mundial lá, foi destruído o Japão, ficou pobre, ficou nada, e reconstruíram o Japão. É rico, um país que tem uma educação, você vai nas escolas, todo mundo vai na escola, não tem uma criança que não vai na escola. Se estourar, vou faltar... Não paga nada, não paga nada, não tem, se você quiser pagar uma inglesa, pode ser, tem poucas escolas, como se diz, paga, né? Particulares. Particulares, isso. São todas públicas. Todo mundo com uniforme, todo mundo bonitinho, todo mundo vai direitinho na aula, vai as crianças sozinhas andando pela rua, um carro chega, quando vê já a criança já vai devagarinho, quando chega na esquina e tem uma pessoa para cruzar, eles param, tu cruza, seja senhora de idade, seja criança, tem um cuidado, sabe, que não tem assim acidente e tudo mais. E eu fiquei doente e eu fui para um hospital. No hospital, é um hospital bárbaro, tudo de melhor tecnologia, não paga nada. Tudo não paga nada. Impressionante. Chega então é um país que a gente teria... Isso aqui. Difícil de imaginar. A gente teria que ir todo mundo primeiro para ter honestidade. Não precisa ir para lá para ter honestidade, mas digo para ver honestidade. Então, para você ver como são honestos, como são respeitosos, como são dedicados para o trabalho. Porque lá assim, começa tal hora, mas não tem lugar para não tem horário para terminar. Eles lá, o pessoal que trabalha lá, toca na fábrica, toca o sino, tá, mas se ele tiver que terminar um pouquinho mais, ele vai tem fazer uma um tarefa pouco mais. Ali, vai até ele vai até o final. E o pessoal da gente era assim, super responsável. Você falava para os jogadores fazer 200 abdominal, ele fazia 250. Você falava para o jogador que tem que fazer 20, 30 pique, ele fazia 50. Eles não tinham preguiça, era uma coisa impressionante. Então, isso é um exemplo para nós. Então, para mim, foi bárbaro ter ido para o Japão. Iria novamente, porque é uma delícia. Trabalhar lá, a tranquilidade, você andar na rua, com os filhos, com a criança, com todo mundo, não tem preço. Né? É uma experiência bacana no Japão e depois você volta e aí encerra a sua carreira como jogador profissional. E aí foi quando você tenta, né? Você volta e tenta treinar e tudo mais. Mas aí, como zagueiro, você começa a ver já os jogadores, né? Começa a ver o número do jogador. O jogador gira e você já vê o número. Aí, fala, é hora de parar porque você já não pega mais, sabe? Ou quando o cara gira e você já tenta pegar ele pela camisa, porque já não tem essa velocidade. Não tem o gás, né? Não tem essa velocidade, esse pique, essa força de reação. Então, é hora de parar. E foi aí que eu parei. Mas com 35 anos, hoje com as proteínas, com os tratamentos que tem, né, que é descoberta, com muita musculação, com esse exame que se faz muito bom, fisiologia, né, que hoje é muito importante no esporte. Hoje o jogador consegue jogar 38, né, tranquilamente 40, né. Estamos vendo menos. Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba foi meu jogador no São Paulo. E esse foi o jogador que expulsaram na final que eu falei agora. Não falei que nós tivemos contra o River Argentino, não tivemos um garfado, um título, certo. Que foi esse. O Marcelinho deu uma marcação, fez um carrinho vermelho direto. Então é um baita jogador, um baita profissional. E que se cuida, um exemplo, Zé Roberto é outro exemplo. Né? E foi na minha gestão, quando eu era treinador, fui eu que trouxe ele para o São Paulo, como treinador. Foi dado o nome dele, mais o Alexandre, né, que jogava de volante do Rio Branco, e aí eu vi vídeos, tudo mais, mandei analisar também, ia perguntar coisas, e eu que trouxe ele, no caso, que aprovei a vida do Marcelinho. E foi no São Paulo que você depois, então, a gente continuando a carreira do Dario,
termina a sua carreira como profissional de futebol após essa passagem no Japão e começa nas categorias de base, Dario, como treinador. Na categoria de base, como treinador do juniores. Mais uma história no São Paulo, né? Mais uma trajetória sua no São Paulo, agora como treinador. Eu fiquei mais de 2 anos, 3 anos no São Paulo. Por isso que o Fabiano era jogador dos juniores. Certo. Era meu jogador, a gente trabalhava muito com ele porque a gente via que ele tinha um potencial de cabeça muito bom, entrando de surpresa no segundo pau. Já fazia isso que a gente vê mais hoje, né? Ser o elemento surpresa. Né? O elemento surpresa. E ele tinha muito fôlego, né? Ele tinha muito fôlego, então ele, além de ser um meia, tanto jogava mais na direita, colocava eu mais na direita, então ele entrava de surpresa, mas ele marcava, ele ajudava a marcar. Então às vezes tem meia que não marca nada, né? Verdade, E ele não, ele ajudava na marcação, então é isso que levou a ele ao triunfo. Depois jogou na Espanha, jogou no México. Por quê? Porque ele ajudava. Então era meio meia, que chegava no ataque, mas também era volante também. Então ele teve muito sucesso por isso. E um fôlego muito bom, profissional, assim, corretíssimo, treinava muito forte, corria muito, jogava para o time. É isso que era bom no que o treinador gosta. Mas tinha também, muitos né? jogadores. No São Paulo teve que jogaram comigo, desse time aí, nós fomos campeão paulista, vice-campeão da Taça São Paulo, ganhamos torneio no Japão, nos Estados Unidos, e saíram muitos jogadores. Então, inclusive, o Edmilson, volante, o Fábio Aurélio, lateral esquerdo, muito bom. Sidney, volante também, né? Tinha também Dodô, que jogava com a gente, Edu, atacante, né, que jogou na Espanha também. Uma turma muito boa. Então, vamos esquecer demais. O zagueiro Álvaro, Álvaro também, que foram assim, né? Marcou também no Marcaram, vamos esquecer de alguém aí, depois vamos ligar aqui no Facebook. Faltando. Pô, esqueceu de mim, professor. Acaba faltando. Mas o interessante, para entrar nesse assunto, que a gente comentou aqui também na entrevista, porque a estrutura era outra, né? O momento era outro. O Fabiano até brincou, o Rogério Ceni esses dias brincou também, comeu pão que a barata passou por cima, uma história assim. E morava embaixo da arquibancada, a história do Portão 4. E hoje, Dario, o São Paulo tem uma estrutura invejável, um centro de treinamentos, nós estamos aqui próximos, né? Passa também no Canal 27, lá em Cotia, estrutura invejável para todo mundo, não é só em nível Brasil. E não se revela mais essa quantidade de jogadores que em poucos segundos aqui você conseguiu citar. Realmente não se revelam tanto, é muito difícil, mas a gente não sabe por quê, porque eu não estou lá na base para saber. Alguma coisa deve estar errada, obviamente, porque deveria se revelar mais jogadores, porque a infraestrutura, no caso do São Paulo, é muito boa. Eu acho que tem 2 fatores que é muito importante, né, para você revelar jogadores. Você tem que ter os professores certos, porque se você não tiver os professores certos, você estudou, e todo mundo de casa aí estudou, e todo mundo se lembra de 1 ou 2 professores que foram muito bons. Por que foram muito bons? Ou porque ele sabia muito, ele ensinava muito bem, e ele cobrava da maneira certa. Não é bonzinho, mas fraco. Não, então não é bom professor. Então, professor de futebol tem que ser muito bom, tem que saber muito, né, ensinar, né, não que é bom porque assiste muito jogo e conhece jogadores. Conhecer jogador é uma coisa, né? É outra coisa. Você ensinar os detalhes, o caminho, como melhorar, como subir, e principalmente a personalidade. Porque o professor, ele vai na escola, ele vai no colegial, depois vai, até deve ter gente que já entrou na faculdade. Esse é uma educação, mas ter força de competitividade, de personalidade, isso o professor, o treinador que dá para o jogador, entendeu? Perfeito. Essa exigência que você tem que ter, mas também tem que ter personalidade de chegar lá e se impor. E também botar para eles ambição, porque às vezes o jogador está bom, está ganhando bem, está muito bem, como o Rogério falou, tem um baita de um lugar, não querem ir para o profissional. Porque está muito bom aí. Não, mas você tem que dar isso aí. O professor, que é o técnico tem que dar isso aí. Entendeu? Tem que dar essa ambição, essa personalidade forte de chegar lá e falar, não, eu quero vencer, eu quero jogar no Real de Madrid, eu quero ser da seleção brasileira. Eu não vou ficar aqui só nesse joguinho, ganhando X e já comprei a casa de meus pais. Não, ter outras ambições.
com desafio, com cobrança, com um monte de coisa. Eu acho que, infelizmente, hoje não tem essa coisa, esse tipo de situação, né? Por isso que se revelam poucos jogadores. E mudou, né? Antigamente a gente tinha jogadores com mais experiência, tendo a preferência do mercado europeu, né? O jogador ficava maduro, né? Aí sim a Europa olhava com os olhos mais atentos. Hoje em dia, a Europa, a gente fala como um grande mercado, quer jogadores jovens, né? Às vezes para ser formado já na casa europeia, já com São talento mais baratos. Brasileiro. Mais barato, e aí o problema que a gente enfrenta, não só esse até educacional que você disse, né? Os professores para formar mais atletas, é da gestão mesmo dos clubes, né? Porque muito cedo o jogador é vendido, acaba às vezes nem atuando no seu clube, né? E menos ídolos, acabam não jogando e se forma menos jogadores que vão muito cedo para a Europa também, né, Dario? Tem esse problema. Esse problema, econômico é muito importante, porque o que acontece? O time que tem que vender jogador de 19 anos, que ainda nem atuou no profissional ou que atuou 3 vezes, vende barato. Vende barato e não... Ele não teve tempo de mostrar o potencial. Não teve tempo. Ainda, e não né? tem depois reposição, porque se vende 2 jogadores, 3 jogadores, por exemplo, por 5 milhões, né? Cada um exemplo, que 5 milhões, daí faz 15 milhões. Tudo bem, tem que sarar, tem que pagar as dívidas, tudo bem. Só que esse jogador, além dos títulos que poderia dar jogando no 1, 2, 3 anos no profissional, esse jogador depois vai valer 50 milhões. É verdade. Daqui a 2 anos, que fizeram com o Neymar. Neymar podia ter sido vendido, né? Podia ter sido vendido a 10 milhões, né? Com 50 partidas só. Depois ele ficou, foi campeão, foi ganhando tudo isso aí, foi vendido caríssimo. Então eu acho que é isso, eu acho que São Paulo, no caso, ou qualquer time, tem que botar o jogador para jogar, fazer eles bom, e vai valer 10 vezes mais. E aí onde vai ganhar dinheiro? Esperar um pouco mais, esperar 1, 2 anos mais, né? E colocar esse jogador como o Santos faz. O Santos está fazendo isso e está vendendo bem. Está sendo um exemplo, né? Com certeza. E o Dario Pereira foi treinador de São Paulo, futebol, né, de base, nos juniores, e depois também vai para o profissional, onde foi treinador, né? Até pouco tempo estava exercendo a carreira de treinador e teve muitos trabalhos de destaques, nós mostramos ali no nosso arquivo, né, Dario, como que você alcançou grandes clubes nessa didática, nessa sua forma de enxergar o futebol, de conseguir transmitir também. Queria que você abordasse também essa sua carreira como treinador de futebol. Então, como treinador, eu tive realmente boas campanhas no São Paulo, Campeonato Paulista, Campeonato Sul-Americano, e no Atlético Mineiro também, campeão mineiro, vice-campeão brasileiro. Então a gente fez boas campanhas, só que depois eu tinha um problema. Eu era viúvo, né, e tinha meus filhos aqui em São Paulo. E eu trabalhando fora por muito tempo, eu não via meus filhos. Então uma hora tive que decidir. Ou você segue a carreira como treinador, ou você cuida dos filhos, porque senão eles estão se criando já entrando na adolescência sem pai e sem mãe. É verdade. Não tinha condição, porque o futebol te absorve completamente. Você está trabalhando em Porto Alegre, está trabalhando aqui, você vem uma vez cada 6 meses. Então não tinha como. Muito ausente, né? Muita ausência, era demais. Então eu tive que parar. E aí onde fiz outro trabalho, né? Trabalhei na Trafic como observador, trabalhei também como coordenador nas categorias de base. E agora eu estou voltando, né, a treinador. Estou retomando para a gente. Mas não, agora estou numa fase mais também de parar, de olhar, de analisar mais a parte tática, estudar, se aperfeiçoar. Porque se você sai da elite, quando sai da elite, você logicamente, saindo da elite, você vai ter trabalho dobrado. Porque hoje, infelizmente, todos os trabalhos bons são aquele time que tem dinheiro. Com certeza. Porque você, por mais que você seja bom treinador, se você não tiver os jogadores bons e os jogadores não recebem, isso é muito difícil. Entendi. Né? Você não tem como chegar lá e falar assim, vamos jogar de graça, sem receber. Sim, professor, mas acontece que a gente tem que pagar as contas, a gente tem compromisso. Então eu vou embora, eu não vou jogar, eu vou fazer greve. E é muito difícil você, como treinador, obter bom resultado em time que não paga, não tem como. que atrasa.
Então, para você ganhar título, para você estar sempre no top, tem que primeiro pagar o salário e depois, segundo, né, você ter dinheiro para comprar e trazer bons jogadores. Com certeza. Dario, a gente percebe esse carinho, né, da torcida do São Paulo, né? Você é muito amado pelo torcedor são paulino e foi esse sentido, foi esse motivo que te fez permanecer no Brasil? Como que a gente queria saber, você como uruguaio, a sua escolha de permanecer com a residência em São Paulo, a sua escolha de permanecer por aqui. Foi tudo isso. Realmente eu me encarinhei com o Brasil, eu me casei, né? Estava no São Paulo, me casei, aí já nascem os filhos, vai na escola. As raízes ficaram por aqui. E aí as raízes ficaram. E também eu estou perto, porque o Uruguai é perto, né? Bem perto. É perto, então tem essa facilidade que se você está, por exemplo, na Europa, já vem uma vez cada 1 ano, cada 2 anos. Para ir também é muito caro, né? As visitas de família é muito difícil. E aqui não, aqui estava perto. E outra coisa, né? Eu me adaptei bem, é cidade boa. O brasileiro recebe muito bem. E depois você se encarinha com os amigos, né, com todo mundo. Firmou, então, firma mesmo, né? E eu realmente nem penso em voltar para o Uruguai agora, nem penso. Para a sorte nossa, dos brasileiros, dos São Paulinos, de todo mundo. Dario, eu vou terminar assim te pedindo para você contar uma história marcante sua. Não só um jogo, mas uma história, seja ela que te marcou por ter sido engraçada, por ter sido com muita emoção. Uma grande história de Dario Pereira em uma carreira tão brilhante. Na verdade, infelizmente, eu não sou bom contador de história, mas também não sei, você me pegou de surpresa. Até se você me tivesse falado antes, eu podia ter pensado. Mas é bom assim, quero ver o que vai sair daí. Não, na verdade, assim, grande história, não sei em que sentido você estaria falando, mas não tem uma grande história assim, né? Porque, não sei, que seja relevante assim para poder contar e que seja marcante. Eu acho que a gente sempre procura fazer o melhor, né? E a gente aqui, eu pelo menos estou muito feliz de estar aqui no Brasil, me sinto bem. E eu agradeço que muita gente me ajudou, né? Que quando a gente está muito em situações difíceis, aí onde você vê quando as pessoas são boas, não? E tantos amigos e pessoas conhecidas, tanto no clube no São Paulo como fora do São Paulo. Então, só tenho que agradecer mesmo aqui ao Brasil, que me recebeu tão bem, que nos momentos, houve também um momento que eu também não estava bem, e houve crítica, mas as críticas a gente depois consegue dar volta por cima, né? Porque aí você mostra que não é bem assim, ou que você não está fazendo isso por maldade, nem por sacanagem, simplesmente porque às vezes as coisas acontecem e não é como a gente quer. Então, eu só tenho que falar e agradecer mesmo aqui o Brasil, a recepção. E agora, hoje, eu ficar tanto tempo, já me senti quase praticamente um brasileiro. Um brasileiro e que tem muita honestidade, muito caráter, que nós agradecemos. E são tantas histórias, Dario, que você não consegue colocar uma aqui, porque você marcou a história do futebol brasileiro e, sobretudo, a história do São Paulino. Muitas histórias do maior, com certeza, está entre os maiores zagueiros da história do São Paulo. Dario Pereira, que eu agradeço muito de ter vindo aqui no Encontro Esportivo. Seja sempre bem-vindo aqui à casa, TV Esporte Mais. E tomara que em breve você esteja aí retornando, seja como treinador, né, observando o futebol, porque o futebol está precisando disso, de gente com esse caráter e com essa competência que você tem. De observar e sim, eu espero e quero voltar novamente, de uma forma ou de outra, ou até na base, porque a gente acha que a gente pode ensinar muito e está faltando muito disso, de ensinar e poder passar, como foi essa geração aí de Fabiano, de todo mundo, que foram 8, 9 para a seleção brasileira e todos fizeram um sucesso no mundo fora aí. Então a gente quer trabalhar, eu tenho muito vontade de voltar a trabalhar, porque ensinar é uma coisa que você realmente se sente e depois é gratificante ver os jogadores jogando na seleção brasileira, por dicas que você deu, por ensinança que você, o trabalho que você fez no dia a dia. Então, isso é muito gratificante. Não ganha tanto dinheiro como um treinador profissional, mas é muito gratificante e eu quero voltar nisso aí também. Com certeza. Termino cumprimentando Dario Pereira, nosso grande convidado de hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, Dario. Obrigado, um abraço para todos
e para você também. Muito obrigado. Dario Pereira foi nosso convidado hoje aqui do Encontro Esportivo, que você acompanha todos os sábados, 13h, lembrando grandes histórias e dividindo a sua experiência aqui do futebol, que ele marcou história. A direção do Encontro Esportivo foi de Wellington Bellarmino. Você já sabe, sábado, 13h, você tem um encontro comigo aqui na TV Esporte Mais. Um abraço, até lá!